Conceito de arcadismo no Brasil. O arcadismo desenvolveu-se no Brasil do século XVIII e se prendeu ao estado de Minas Gerais. Nesse período, a economia brasileira estava voltada à Era do Ouro. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, concebido como uma retomada aos valores clássicos baseados principalmente nas ideias aristotélicas. Características do arcadismo no Brasil. O arcadismo tem como características a busca por uma vida simples, pastoril, a valorização da natureza e do viver o presente. O arcadismo no Brasil teve início no ano de 1768, com a publicação do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa, em 1836, início do romantismo. Incorporação da figura indígena, apego aos valores da terra, sátira política. Algumas características dos traços do ocultismo do barroco: utilização dos personagens mitológicos, idealização da vida campestre, bucolismo, ou índio como tema literário. Influências do arcadismo no Brasil. O arcadismo, de modo geral, foi influenciado pelo século das luzes, chamado Iluminismo. Esse movimento influenciou os pensadores dos intelectuais e ocasionou a pesquisa e a análise do mundo pela perspectiva da razão e da ciência. Assim, tudo era explicado ou por meio científico ou por constelação de algo palpável. Influenciou também nas áreas culturais de São Francisco do Sul, São José e Minas Gerais. Principais autores do arcadismo brasileiro: Cláudio Manuel da Costa, autor do livro Obras Poéticas de 1768, Culto Mérico de 1749 e Minúsculo Métrico de 1751 e Epicédio de 1753. Ele deu início ao arcadismo brasileiro. Ele foi poeta de transição entre o barroco e o arcadismo, e o pseudônimo dele era Glaucete Saturnio. A musa dele era Anice. Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu e de Cartas Chilenas. Inspirado na relação do poeta com a jovem Maria Doroteia, obra dividida em 3 partes, ele foi autor de Cartas Chilenas, que é uma sátira política e uma crítica ao governo corrupto de Fanfarrão Minésio. E Brasílio da Gama, que foi autor de Uruguai, Epitânio, As Núpcias de Senhora Dona Maria Amália, de 1769, e A Declaração Trágica, de 1772. O poema épico, 5 cantos, versos dicassilábicos brancos. Principais personagens: o Cepé, Cacambo, Lindóia, Gomes Freire e Andrade e Padre Balda. Conceito de arcadismo no Brasil. O arcadismo desenvolveu-se no Brasil do século XVIII e se prendeu ao estado de Minas Gerais. Mais um errado! Principais autores: Cláudio Manuel da Costa, autor dos livros Obras Poéticas de 1768, Culto Mérico de 1749, Minúsculo Métrico de 1751 e Epicédio de 1753. Principais autores do arcadismo brasileiro: Cláudio Manuel da Costa, autor dos livros Obras Poéticas de 1768, Culto Mérico, de 1749, Minúsculo Métrico, de 1751 e Epicédio, de 1753. Cheguei! Características do arcadismo no Brasil. O arcadismo tem como características a busca por uma vida simples, pastoril, Características do arcadismo no Brasil.